noite, né? É, a oração do Adriano foi muito pertinente, foi, foi sábia. E por que nós estamos aqui hoje? O Adriano orou na oração dele. Quinta-feira passada, nosso irmão Guilherme, fazendo o estudo do plano divino, a continuidade, e mostrou ali o que é inferno, e mostrou aonde todas as almas perdidas, sem Cristo, vão passar, e onde nós também vamos passar como salvo em Cristo Jesus. Eu estava falando para a Catarina agora ali, que muitos irmãos se afastam da comunhão em toda parte, não só em Itapiruna, mas em vários lugares. Mas quando nós compreendemos, como a Adriana falou, nós compreendemos o que nós éramos no passado e que nós somos hoje, nós somos privilegiados. Somos privilegiados porque não vamos passar pelo lago de fogo. Pelo contrário, vamos ver o Senhor face a face. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto nós não compreendermos isso, nós vamos ficar igual um menininho. Hoje, o texto que vamos ler está lá em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, capítulo 20, Mateus 20, versículo 17 a 28. Mas primeiro vamos ler de novo esse hino que cantamos aqui, a primeira estrofe. Por favor. O que o autor desse hino está falando ali? Ó quanto desejo servir-te, Senhor, com voz mais alegre, contar teu louvor. Cantar, desculpa. Cantar o teu louvor. Ó quanto desejo exaltar-te sem fim. Porque no madeiro morreste por mim. Porque no madeiro morreste. Ele compreendeu, o autor compreendeu o que Cristo fez por ele na cruz. Pagou um preço onde nenhum ser humano teria condição de pagar. E quando Cristo veio a esse mundo, como ele veio, como ele se apresentou aos seus servos? Como ele se apresentou ao seu servo? Ele falou que não veio para ser servido. Ele veio para servir. O que quer dizer servir? A estar pronto em todo momento a se entregar para as pessoas. Ele sabia o que ia passar. Hoje está o contrário. Está um modo que nós queremos ser servido e não servir. Está mudando as coisas. Se nós voltarmos, no final de vai ver isso no capítulo de Mateus, se nós não voltarmos a compreender que nós, como crentes, não estamos aqui para ser servido, e sim para servir as pessoas que não têm Cristo, por exemplo. Se um dia a palavra chegou a Saudade, ou a Neuza, ou o irmão Cicinho, se a palavra chegou um dia a nós, é porque teve irmãos do passado que vieram servir a nós. Senão não teria esse grupo aqui hoje, na Buarque Nazaré. Eles vieram de longe, da Inglaterra, da escola da Europa, para cá, para o Brasil. Para quê? Para servir a nós, trazer a palavra do Senhor. Quando eu conheci Conceição de Caraguá, converso com alguns irmãos lá, quando eu vou para lá, aquilo lá era mata pura. Os ingleses vieram para um lugar totalmente diferente da cultura deles, para anunciar as boas novas no Brasil, num lugar totalmente inabitável. Para quê? Porque eles compreenderam o quê? Eu tenho que servir, levar as boas novas para a salvação. Quando nós não se doarmos, como o Senhor fez por nós, nós não vamos conseguir chegar ao tempo, mas o certo é nós se doarmos. E não hoje, como está mudando. Eu quero só ser servido. E o que é ser servido?
que nós temos? Talentos, não é para guardar conosco, é para servir os e talentos e agora fugiu. Dons. Isso não é para ficar guardado conosco. Isso é para repartir, para usar na obra do Senhor. O servir é você poder pegar um copo d'água, receber uma pessoa ali, anunciar o evangelho, tá com o teu carro, o irmão não tem um carro ali, levar ele. Não. Não posso servir, porque hoje eu estou no patamar. Eu vou dar um exemplo, claro, não quero usar isso, mas vou usar Soldade aqui. Eu não estou fazendo propaganda de Soldade, mas tem irmãos aqui que faz coisas assim. Mas só dar um exemplo. Quando meu sogro lá, Soldade levou ele várias vezes na... Não foi isso, Soldade? Lá, de noite, meu sogro, seu João, na casa dele. Isso é um serviço, servir. Quando esses irmãos estão trabalhando lá em cima, na cozinha, limpando, fazendo coisas, eles estão servindo. Mas muitos de nós esperamos o quê? Só ser servido. Não sempre cito, o dom do Espírito, ele é para servir o outro. Exatamente. E o fruto do Espírito é para alimentar o outro. Então, são essas definições que eu acho muito interessante, a definição do fruto do Espírito e dos dons espirituais. Então, dons espirituais vai ser para servir o próximo. E o fruto do Espírito é para alimentar o próximo. Todos esses dois segmentos, ele não é para nós mesmos. Não é para guardar. Não é para guardar. Para o outro. O desafio maior é isso, porque o desafio meu individualmente é poder servir o outro, é poder alimentar o outro. Não é fácil. Aqui é fácil de falar um assunto desse, mas a gente vê na prática um desafio muito grande. E cada um tem um desafio maior. Por exemplo, eu falei para essa semana, foi acho que ontem, né? Um motorista bêbado lá, não sei se foi em São Paulo, atropelou 2 jovens, um de 15 e outro de 16 anos, né? E matou aqueles 2 jovens. Cara. Eu falei assim, eu tentei me colocar no lugar daqueles pais, né? Falei, caramba, que dor que esses pais devem ter sentindo nesse momento. Tanto que eles não conseguiram nem falar na entrevista. Na entrevista, os jovens estavam indo jogar bola, o cara bêbado. E o principal, não tem punição para você matar uma pessoa com o carro. Não tem punição. Mas, mesmo assim, Deus veio para salvar esse homem que tirou 2 vidas. Imagina se ele escolhesse, não, eu vou salvar só os bons, acrescentando que não existe ninguém bom na face da terra. Ninguém. Senão a Bíblia tá errada. Porque ela fala em Romanos que não existe um ser humano bom. Não existe. Nós só somos... Porque quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, puxa vida, é terrível. É terrível. Mas vamos lá então ler Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17. Mas o versículo final está lá nos 3 últimos versículos, 25, 26, 27 e 28. Começa assim a palavra do Senhor. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Entregarão os gentios para que dele se escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao 3º dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe do filho Zebedeu, e aos seus filhos adorando e fazendo um pedido. Só um minutinho. Tem coisa que a gente faz pedidos em oração que são coisas assim, meio difíceis. Esse pedido aqui, desculpa, é uma coisa assim, falar uma coisa egoísta.
Um pedido egoísta, que parecia que queria botar a família lá na frente, né? O sofrimento que ele iria passar. Por nós. Ele iria morrer na cruz, escarnecido, sem crucificado, terceiro dia ressuscitado. Ele está fazendo um pedido totalmente. É uma coisa assim, pensando em nós. Não, é aquele egoísta. Não, eu quero só ser servido. Eu não quero servir. Ninguém ali nesse momento, falou que queria passar por Jesus Cristo. Pedro até falou. Mas quando ele viu lá o aperto, ele, mas aqui, esse pedido foi assim, totalmente fora. E esse pedido, muitas vezes, também nós fazemos. Vamos lá, Lucas, faz um favor. O sentimento da religião, ela tem essa logística. O maior, os estão mais embaixo, tem que lutar para chegar a um degrau, e já tem um degrau em cima, que é o chefão, né, e todos os outros vão lutar para chegar naquele patamar. Então são etapas cumprir, são mais ou menos isso aqui. A religião trabalha até hoje. Até hoje. O cristianismo trabalha em cima disso aqui. Né? Você vai ver que a lógica do Evangelho, Jesus prega uma lógica diferente. Mas só que as pessoas interpretaram a lógica totalmente que Jesus quis trazer. O Senhor está ensinando aqui, naquele momento ali, tão presença de Jesus, imagina mais de 2000 anos depois, é sentimento. Quer manter o direito maior, aquela escalazinha de galgando escala, entendeu? O chefão, mais embaixo, os outros da ralé, tem que lutar lá, gradear, brincar, para poder subir os degraus. Exatamente. Da religião. E ele disse, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Puxa vida, cara. Tem muita coragem, cara. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Diz-lhes, podemos? E disse-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence. Dá-lo mais para aqueles para quem meu pai tem o preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Só um minutinho. Já vê que já começou uma contenda ali para esse pedido. Hoje vemos, como já estamos falando, eu acho que está até demais isso, né? Em vez de falar Lucas, outros nacionais, até no nosso meio está isso, eu agora boto um título na frente do Lucas, não, desculpa, estou olhando para o Guilherme, estou falando de Guilherme. Estou vendo de chamar irmão, o Guilherme, agora eu só posso usar um título para chegar a ele, como o Bantuí falou. Pastor fulano, apóstolo ciclano, aonde Jesus Cristo falou totalmente ao contrário, aonde a palavra de Deus fala totalmente ao contrário. Não se usa um título, pelo contrário, somos irmãos em Cristo. Não tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia, sim, presbitérios, diaconato, ponto. Mas somos todos tratados pela palavra de Deus como igual, o mesmo patamar. Ele vai trabalhar mais do que os outros. Então ele assume uma função de presbítero, ele vai trabalhar mais que os outros. Assume uma função de liderança, ele vai trabalhar mais que os outros. É que Jesus vai concluir que no reino é isso. O reino, o maior é o que serve mais. Exatamente. Ele vai concluir essa palavra com essa expressão. Agora hoje não, hoje é dentro do sistema religioso cristão, o maior que tem mais gente servindo. Esse é o cara do sistema religioso cristão hoje. O irmão Fábio Sanches esteve aqui. Teve um rapaz com ele aqui. Aquele rapaz que, não sei quem reparou no rapaz que ele tem problema na coluna, que ele anda assim. Ele falou que ele
é o último, muito útil lá na obra, lá em Porciúncula. Tem um que tem problema justamente de uma doença. Ele falou assim, falou pro Fábio, eu não tenho condição de pregar e fazer mais nada, mas eu vou pegar a água todo dia para os irmãos que estiver aqui na frente. Quer servir ao Senhor, quer se dispor ao Senhor. Quando há convite para pregar o Evangelho, para trabalhar com isso, com aquilo, isso a gente tem que se colocar, não, mas aquele trabalho... Fazemos para o Senhor verdadeiramente, o Senhor está olhando, Ele conhece o nosso coração, e Ele galardoa. Pode ser o mais simples trabalho. Exatamente. Para o Senhor. Isso mesmo, Deus. Você está... Existe uma colocação muito interessante para se analisar, é que tem pessoas que servem a religião e que servem a Cristo. É totalmente diferente. Não, totalmente diferente. Pessoas que servem o sistema religioso, servem a igreja, né? Mas não servem a Cristo. Quando nós servimos a Cristo, quando nós tratamos uma pessoa melhor por causa do Evangelho, quando nós fazemos uma média com a pessoa por causa do Evangelho, né? Isso é servir ao Senhor. Não é simplesmente servir uma religião. Veio cá, fez isso, assim. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente sai lá fora e acha que acabou o serviço. Exatamente. O serviço começa quando sai daqui. Sai daqui dentro. Ele vai começar o serviço, você vai aproximar de alguém, você vai ajudar alguém. Entendeu? Você vai ser. Aquilo que o Paulo lá vai fazer de judeu, para quem não é judeu, só fazer de quem está debaixo da lei, como estiver debaixo da lei, entendeu? Então é isso, servir ao Senhor é essa colocação, é um todo, né? É um todo, tá vendo? Agora as pessoas têm servido muita religião, sistema religioso, abandona a família e tudo para poder servir uma religião. Né? Que vai levar para o fundo do poço. Isso é muito interessante isso aí, sabe? Vamos lá então. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelo príncipe dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Já está dando uma... Não é assim. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Acho que é... Não, até 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Ponto. Obrigado, Lucas. Vamos lá, então. Jesus Cristo, ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. Da morte dele, do abandono dele. E qual foi o que mais teve agonia para o nosso Senhor? Nesse momento todo? Qual foi o momento mais difícil para o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui? Se entende-se que foi o momento que Deus abandonou ele. Deus abandonou ele. Então, Vantuí, Adriano, todos aqui, vocês sabem o que vão acontecer daqui a 10 minutos? Ninguém sabe. Então, mas Jesus Cristo sabia. Sabia. E mesmo assim, ele foi até a cruz, pagou um preço por nós. Ele podia falar, não vou a essa cruz, porque ele sabia o que ia passar. Imagine nós, que não sabemos. Não, mas nós sabemos aonde vamos passar, aonde? A nossa eternidade. Isso já seria um grande privilégio de nós gritarmos, viver aquele amor grandioso, porque sabemos, se morremos agora, vamos para o descanso eterno, esperando a volta de Cristo. E Cristo e aqueles servos, o que Cristo fez na cruz foi uma coisa assim, não tem preço, não tem como imaginar.
E ninguém podia fazer isso por nós. O Romanos fala que não há um justo sequer. Mas se existisse um justo, pode ser que alguém ouse morrer para aquele homem. Mas não tem. A nossa condenação é no inferno. O nosso lar não era com o Senhor, era no inferno. Nós não estávamos sem esperança. Se Cristo não obedecesse ao Pai por amor e viesse esse mundo, nós estávamos perdidos. Desde quando o homem pecou no jardim do Éden, já estava preparado o caminho para Cristo vir a esse mundo, desde o primeiro derramamento de sangue. Se nós não compreendemos isso, que nós não estamos aqui nesse mundo para ser servido, e sim para servir ao nosso próximo, servir aos nossos familiares, nossos amigos. Imagine como seria diferente no nosso trabalho, junto aos nossos vizinhos, junto a pessoas que nem nós conhecemos. Nós conhecemos. Ó, temos um privilégio de servir, né? Temos o privilégio de orar. Quanto de nós oramos pela salvação das pessoas que ainda não têm Cristo? Quando o nosso irmão Silvio Smith esteve aqui, ele falou até, quantos estão orando pelo Lula? Quantos oram por Lula? Quantos oram por presidente do Equador, da Venezuela? E nós temos o privilégio de orar. Quantos de nós oramos para aquele vizinho que está nos roubando, está falando mal da gente, não paga não paga o nosso direito? Ou nós estamos falando, vai para o inferno, miserável. Vai para o inferno, miserável. Ao contrário, nós não. Eu sou melhor que o meu vizinho. Eu sou melhor que o Vantuí. Estou num patamar que ninguém vai me tirar daqui. Não, eu sou melhor que Ciclano. Ele que se quebre. Ele que se quebre. Se nós não compreendemos que a nossa jornada aqui nesse mundo é tão curta e nós não aproveitamos quase nada para fazer a diferença. Hoje vemos, estatisticamente, uma igreja, modo geral, morta. Não tem alegria. Hoje parece que nós estamos doentes, nossos rostos não resplandecem aquela alegria de servir o Senhor. Parece quando vão falando assim, vamos fazer um culto de ação de graça, vamos fazer uma reunião de evangelismo, vamos fazer isso. Eu não estou falando na Boarque, Nazaré, 325, não. Eu estou falando modo geral. Geral. Pô, mas olha só, hoje eu tenho meus compromissos, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Pô, cara, nós não temos nenhum tempo para o Senhor. Nós não temos nenhum tempo para o meu filho que está indo para o inferno. Nós não temos nenhum tempo para o meu vizinho que está indo para o inferno. De orar lá, dobrar o joelho. Nós se resguardamos naquilo que a Bíblia fala e não. Quando nós se convertemos, somos salvos para sempre. Poxa, amei. O resto que se lixe, não é assim. O Senhor deu ordem aos seus discípulos, ide! E eles passaram tantos problemas lá eles compreenderam o preço que eles tinham que pagar, e pagaram. Eu acho que todos ali morreram, crucificados, martirizados. Os profetas do Velho Testamento, acho que ainda era pior ainda a morte deles. E não falavam. E nós hoje, como igreja, estamos parados. Vemos esses bancos tão bonitos, né? Você vai em lugares aí que não tem nem 10% aqui. Mas por que não tem? Não estamos fazendo a nossa parte. Não estamos fazendo a nossa parte. Vamos ver lá pode falar. A responsabilidade é tamanha, nós, os servos do Senhor, em qualquer lugar. Por exemplo, um funcionário
Entende? Ele pode virar para você e falar assim, se dane. No final do mês eu estou recebendo. Olha só, aquelas pessoas em volta ouvindo isso, né? E a palavra de Deus diz, tudo que vier à sua mão é o quê? Fazemos com a nossa vida. Exatamente. Uma boa vontade. Não é só o serviço de evangelismo. Não, tudo. É qualquer Coisa. momento que nós tivermos aqui nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui. Temos que mostrar A diferença. a diferença de sermos salvos do Senhor. Exatamente. Infelizmente, Perfeito. né? Infelizmente a gente vê, você falou sobre idade, eu estou lembrando aqui. Eu dou só um exemplo, porque tem vários exemplos aqui que podia dar. Não é isso não. Eu estou lembrando do irmão Adriano. Você não está escutando não, tá, Adriano? Ele tem vindo de uniforme para reunião. O tanto que esse rapaz andou no período que ele está trabalhando ali, mesmo ele sendo jovem ainda, considerado jovem, ele deve estar nas pernas doendo. Não só ele. Eu me lembro dele porque quando eu olho, eu vejo as passadas. Mas o serviço dele, como de muitos outros, é muito pesado. É Com muito certeza. pesado. Não só o cansaço físico, como mental, porque lidar com o público é a coisa mais difícil que tem. Exatamente. Ele está secando, né? Isso aí é uma boa característica do servo de Deus, do Senhor Deus, Com certeza. né? Há uns 2 meses atrás, eu contei com uma senhora. Quando eu vi ela no mercado, eu me escondi. Eu não vou falar o lugar porque... Não, foi no mercado. Por que eu me escondi? Porque nós começamos um trabalho, não vou falar também o nome, todo mundo aqui sabe, parece, todo mundo acha que sabe, eu acho que o único que não sabe é o Wellington. Começamos um trabalho e paramos de fazer esse trabalho. Paramos de fazer esse trabalho, fomos algumas vezes lá. E quando eu encontrei essa senhora no mercado, eu falei, puxa vida, cara, o que eu vou falar agora? Era de cara com ela. Aí eu fui lá, falei, vou lá falar com ela. Primeira coisa que ela falou, vamos ver, quem sabe? Primeira coisa que ela falou, sumiu. Vocês desapareceram. Aquilo foi um tapa na minha cara. Eu falei, caramba. Por que foi um tapa na minha cara? Porque aquela senhora ainda não é salva em Cristo Jesus. Uma porta que Deus abriu, nós conseguimos fechar essa porta. Por quê? Fala por mim. Meu comodismo, a minha preguiça. Minha preguiça. Eu não quero servir, eu quero ser servido. Eu quero que as pessoas levem lá o café para mim na manhã, na minha casa. Uma porta que Deus abriu. De várias. Eu ainda falei para ela assim, vamos lá. Já tem 2 meses que eu estou até sem graça, eu até falei com outros irmãos aí. Marquei para nós irmos lá e vamos lá sim. Mas eu senti aquilo tão mal, uma coisa tão mal, como você pega um compromisso, é como você atender uma pessoa, você quer ser tratado de um jeito, mas como nós tratamos, eu vejo como eu tratei aquela família, eu falei, caramba, porque acontece o seguinte, que muitas vezes nós esperamos por números, não é por números, não é por números. Numa reunião, era uma reunião de homens que nós estávamos debatendo lá no Rio, o que nós íamos fazer para evangelizar, fazer o quê? Aí eu falei assim, olha só, irmãos, os irmãos têm que participar mais do evangelismo, sei mais o quê? Todo empolgado. Aí o irmão falou assim, Jorge, tá errado.
Você não precisa das outras pessoas para pregar o evangelho. Vai na sua força, ué. Se o outro não vai, você vai sozinho. Aí eu falei, puxa vida, aquilo que realmente você não precisa contar com todo mundo. Porque aquele que o senhor quer que vai, ué. Vai você sozinho. Depois vai outros irmãos. Mas temos que dar o quê? O pontapé. Não retroceder, mas sempre em frente. Sempre. Glória que uma vez uma pessoa, tinha outros irmãos, não vou contar só alguns que estavam. Então estava a Ivone, estava o Guilherme, estava a Alessandra, e tinha outros também, muito pouco tinha outros. Então a gente conseguiu tocar, a gente conseguiu ligar o som, a gente conseguiu cantar, e a gente conseguiu pregar. Entendeu? Por quê? Porque tinha essas. Tá vendo? A utilidade. Eu estava aqui de utilidade. Estou dizendo que os que estavam quebrando os outros, não. Então, da utilidade individual. Então, tinha a Ivone que tocava, ela tocou. Tinha a Alessandra que puxava um hino, ela puxou. Tinha o Guilherme que ligava o som, ligou o som. E tinha eu que pregava para ele. Está vendo o conjunto? Se juntou. Se tivesse só a Ivone, não saía nada. Se tivesse só a Alessandra também, de repente saía. Se tivesse só o Guilherme. Você está entendendo? Eu estou falando aqui, não é que. A utilidade, a gente vê a utilidade da gente. Tá? Estou dizendo isso aqui para isso. Estou dizendo aqui que a gente estava aqui mais espiritual. Não, correto. É a utilidade. Então a gente trouxe uma mensagem, cantou o hino, e não é nem Calpelosa, mas Calpelosa é uma pessoa. Tinha outros irmãos também da igreja, tá? Quando tinha outros irmãos presentes. Estou falando só da funcionalidade daquele momento. Cada um exerceu sua função e foi encaixado. Isso é igreja. Quando a gente percebe isso, a gente vai ter prazer de estar junto. Está junto. Quando a gente perceber a nossa utilidade, menor que seja só para vir sentar e ouvir. É uma utilidade, está sendo útil no trabalho. Porque isso agrega, isso desperta. Nós lá no Rio, nós temos lá, vamos ter. Que a igreja encontra, a gente não tem na finalidade de buscar algo, mas tem que vir para trazer algo. Para agregar, exatamente. Igual eu falei com a irmã ali, esse dia eu estava na porta conversando, eu falei lá, ela falou, eu estou muito afim, eu falei, não, só de você vir já outras pessoas vêm, né? Um toca no outro, movimenta, né? Então a presença, então ele tem que vir para cá, não na expectativa de receber algo, ou se eu recebo uma oração poderosa, uma palavra, né? Não, pode estar aqui, estou envolvido, né? Por mais que a mensagem, às vezes que é pregada, que o irmão pregou, não serviu para nada, mas no seu entender, né? No entender individual, mas você teve presente, está junto, você impulsionou alguém, você falou oi com alguém, você cumprimentou alguém, né? Então quando a gente entender o que é estar junto, a gente vai esperar pouco e vai oferecer mais. Né? A gente vai ter menos expectativa e mais presença. Isso vai mudar o nosso contexto. O que muda uma reunião não é o que se fala, o que canta, é como eu recebo. Como eu recebo é que vai fazer que a reunião seja boa ou ruim. Né? Não é o que o senhor, não é, entendeu? Então o padrão de reunião boa ou ruim é como eu recepcionar aqui, como eu receber aqui. É interessante aí você falando, e lá em 1 Coríntios capítulo 3, né, o apóstolo Paulo fala dos coríntios, sobre aquelas dissensões, a inveja que havia. Aí ele fala, olha, vocês falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Aí ele fala, não sou escravos. Aí ele fala assim, pois quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros, né? Senão ministros quais três, conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Né? Nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são muitos, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E olha só o que ele falou ali, que eu estava achando interessante, a cooperação de cada um. Porque nós somos cooperadores de Deus. Né? Então, cada um está aqui para cooperar com o seu talento, com o seu dom que Deus concede. Então, nós não somos nada, somos apenas
instrumentos, ministros usados pelo Senhor para fazer a obra dele. E cada um, se está fazendo verdadeiramente para o Senhor, vai receber o seu galardão. Falou aí, é muito sério, por quê? Porque vê lá quando os galardões, as coroas que nós vamos receber coroa para botar onde? Nos pés do nosso Senhor, né? Aí eu vi um irmão uma vez falando assim, não, o que é importante é ser salvo. Eu falei, pô, importante ser salvo? Mas aquelas coroas, você vai botar no pé do Senhor Jesus Cristo, você vai estar lá vendo. Imagine, porque aquelas coroas, porque você está fazendo algo nesse mundo. Algo que você está fazendo. É igual o cara que corre lá nas Olimpíadas, né? Tá almejando o quê? O ouro. O ouro. Almejando. E nós temos que almejar isso. Por cara mais perto do Senhor Jesus Cristo. E ao contrário, se a gente vê esse comodismo, queremos ser servido, é porque nós estamos longe de Cristo, muito longe. Nossa vida. É igual aqui, reunião de oração, né? Eu tenho visto falado isso. Se nós pensarmos, vários irmãos estão vindo aqui pregar, o tema principal das pregações deles, e pode falar, sempre é o quê? Oração. Eles vão lá. O Jair Pantocha falou, o Eduardo Gomes da Luz falou, e outros, o Hermelino falou, e outros irmãos falaram. Será que isso não é um toque para nós orarmos mais? E também, se não é uma coisa assim para gente. Se Deus nos avisa, isso está errado. Vocês têm que voltar mais. Nós temos um Deus 24 horas para falar com Ele. 24 horas para falar com Ele. A reunião com essa mentalidade para oferecer algo, oferecer minha presença, sabe? Oferecer minha estadia ali, né? É aquele hino, aquele corinho que se canta, que eu não gosto que canta, mas eu acho ele muito importante a mensagem dele, né? Aperte a mão do seu irmão, dê um sorriso para ele, né? Eu não gosto que canta assim, eu acho esse corinho ele me constrange, né? Mas eu gosto de vivenciar isso, né? Aperte a mão do seu irmão, não liga para apertar a mão do seu irmão, né? Abraço? Um abraço, né? Passar a eternidade juntos. Esse é o contrário. Mas o desafio não é. O desafio é grande, não é. Estou dizendo aqui que isso é fácil, né? Não. É o que Paulo, quando ele fala aqui de servir, não é fácil. Não é fácil. Não é a coisa assim que eles falam que não é fácil. Servir não é fácil. Tem que ter uma disposição. Porque servir uma pessoa agradável, bom. Agora servir uma pessoa desagradável, complicado. O teu desafio está aí. Se amar quem te ama, que galardão tem, né? Ele vai falar sobre essa questão, né? Mas choque de interesse. Aquilo que o senhor falou para nós, né? Suportar uns aos outros. Porque, humanamente falando, nós não era nem para estar aqui. Não era nem para existir. Porque Deus sabe que nós sentimos, que nós pensamos 24 horas. Se Deus fosse pesar na balança, nós estamos lá no fundo mesmo. Lá no fundo mesmo. Não tem nenhuma esperança. Por isso, cadê o Guilherme? Se o Guilherme, para onde ele está falando, se nós compreendemos isso, a gente fala assim, realmente, cara, o que está errado na minha vida? O que eu posso consertar? O que eu posso entregar para o Senhor? Por exemplo, uma coisa prática, objetiva. Os talentos, os dons. Agora, quantos tem carro aqui? Quase a maioria que tem carro aqui. Nossos carros podem ser usados na obra? Pode. Por que não é usado, então? Por que não é usado? Se imagine, aqui deve ter mais, vamos botar aqui na Boarna, deve ter umas 20 famílias. Se nós, como irmãos em Cristo, abríssemos nossos lares para fazer uma reunião,
Uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, chamar nossos vizinhos. Será que não ia ter mais um aconchego? Essas 20 famílias chamando nossos vizinhos, sabendo que a igreja, quando começou, não era em templos, não. Era em casas, onde se convertia muita gente, muitas pessoas. Por que nós não estamos abrindo nossas casas? A casa, ó, estamos já com uma idade. Essa casa, vamos ficar para cá. Vamos ficar para cá. E nós não estamos usando nada. Nossas ofertas. Eu botei aqui. Nossos carros, nossas vidas, nossos dons, tudo que nós temos, estamos usando na obra do Senhor. Estamos falando assim, não, isso aqui realmente é do Senhor, é para servir o Senhor na obra dele. Será que nós estamos realmente botando em prática isso? Somente no meio da igreja, você servir. Eu lembro que você estava presente também, você estava presente, não vou já dizer do irmão, e chegou lá, rapaz, que situação difícil. Acho que você estava presente também. E eu falei, rapaz, então vou te cobrar, vou te... Você perceber que a gente está do seu lado, né? A gente fala uma palavra mais ou menos nesse sentido, mas é difícil, né? Então a gente poderia ir para casa, ficar tranquilo, ele está bem, né? Mas você sai de casa para ir lá visitar alguém, não está nem querendo, sabe? Eu nem queria que nós fosse lá, nem sentou com a gente, né? É complicado. Mas aí que nós temos que fazer? Orar para essa pessoa. Orar para essa pessoa. Orar mesmo. Eu tenho uma contenda lá com o meu irmão, fazendo 8 meses. Né? Eu tenho orado para restaurar nossa amizade, nosso convívio familiar. Uma coisa que só misericórdia de Deus pode resolver isso. Eu oro todo dia para a salvação dele. Falou coisas para mim, falou coisas para minha irmã que na vontade mesmo, se você for na carne, você mata a pessoa. Mas Deus não fez isso. Aquelas pessoas que estavam crucificando Cristo, ele queria que aquelas pessoas fossem salvas. E ainda fala, pai, eles não sabem o que estão fazendo. Porque realmente vamos ser traídos por nossos vizinhos, nossos amigos, e principalmente para até nossas famílias. Hoje, o grande dilema não é as pessoas que estão em fora, não. É dentro da nossa família. Contentas e mais contentas, brigas e mais brigas, irmãos que não se falam nem por nada, nem vira o rosto. Mas Cristo fez outra coisa, foi totalmente diferente. Eu oro para o meu irmão, eu falei, cara, tomar que. E quando ele manda mensagem para mim, até me deletou do zap. Quando ele manda mensagem para mim, eu tenho que desligar as mensagens. Eu escuto só um pouquinho uma e desligo. Porque é coisa pesada que ele manda, né? Mas eu estou errado. A minha irmã, eu falei até para minha esposa, se eu fosse marido da minha irmã, mas na carne a gente faz besteira. Mas o Senhor não ensinou a fazer isso. Amar a todos. Não é que nós temos que dar beijinho. Essas pessoas só vão mudar quando elas tiverem um encontro com Cristo. Porque nós mudamos um dia quando tivemos um encontro com Cristo. O tempo está correndo. Lá fora, nós fizemos uma visita às irmãs que ajudam aqueles meninos lá, a Catarina, a Tisa, né? Vamos lá. Então, dá assistência, né? Auxílio funeral, né? Então, você vê, isso é uma ação... Uma ação boa, excelente. Uma ação que às vezes o Evangelho, a gente quando aplica o curso de capelania, ele fala muito na questão de a função da capelania não é pregar a Cristo, mas é ser a Cristo para as pessoas, né? Esse é um desafio muito grande, né? Então você vê fazendo a obra do Senhor. Exatamente. Entendeu? As irmãs fazendo a obra do Senhor, dando assistência, que o pessoal precisa ali daquela assistência. Vou contar 2 relatos, já terminando, 2 relatos, né? Primeiro, quando assim como eu me converti,
tinha um trabalho em Jacarepaguá, que era no hospital do tuberculosos e do pessoa que tinha AIDS, né? Aí os irmãos iam lá, eu não consegui fazer esse trabalho. Não consegui. Eu ia, mas ficava bem de longe, né? Porque era cada coisa que acontecia, por aí, cara, eu não tenho condições. Eu, particularmente, naquele momento, não tinha condições. Hoje, graças a Deus, eu passei por essa fase. Mas naquela fase, eu não passei. Eu falei, cara, eu não consigo. E tinha irmão que ia lá, abraçava, não sei mais o quê, mas eu não conseguia fazer. Eu por mim. Ah, tá. Aí chegou um grupo de espírita. Aí que foi mudando o trato como eles davam aquelas pessoas. Cortava cabelo, dava banho, tratava com aquele negócio de religião, de obra, com carinho e amor. Aí eu fui mudando, porque era de mim mesmo. Eu tinha que mudar dentro de mim para mim chegar a eles. E o outro, eu vi também pessoalmente, que não participei, mas eu vi pessoalmente, né? Tinha uma moradora de rua que ela usava muito crack, cocaína. E quando ela chegava na reunião, ela chegava no estado deplorável. Imagina uma pessoa toda suja, mas não é suja suja por dentro. Ela fazia as necessidades dela na roupa. E quando ela chegava na reunião, o cheiro tomava conta do salão. Aí as irmãs chegavam, pegavam ela, já tinha um lugar separado para isso mesmo, né? Dava banho nela, trocava de roupa, era outra pessoa. Quando ela chegava, ela não era uma cristã, não. Era uma moradora de rua, que o pessoal, ela ia muito lá na reunião para pedir dinheiro, mas o pessoal, como chegava, abraçava ela, aquilo foi mudando. E tanto que mudou, que até a comunidade percebeu isso nela, como os irmãos tratavam aquela pessoa. Eles não chotavam ela, eles abraçavam ela. E ela, por fim, se converteu. Por fim, se converteu. Você conheceu ela? Conheceu ela? Por quê? Aquilo que o Senhor nos deu, a gente tem que usar na obra dele. Porque o Senhor fala bem claro, ele não tem prazer na morte do ímpio. E nós, como crentes, vamos prestar conta ao Senhor por isso. O que nós temos feito? Os nossos talentos, os nossos dons, com as nossas vidas. Vamos prestar conta ao Senhor. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Que o Senhor possa abençoando, né? E aquilo que não foi falado aqui, possa falar em cada coração.